Olá, meus amigos, minhas amigas, boa tarde ainda, né? Então, eu tinha suspendido os cursos das filósofas e também o curso de África, mas eu tenho que responsabilidade porque esse curso é transmitido em outros canais maiores e eles têm um intervalo de 2 semanas. Se eu continuar sem produzir aulas novas, eles vão ficar com um buraco na programação. Então, eu decidi retomar hoje. E aí vamos seguir assim. No caso da África, vai ser quarta-feira às 5, porque eu estou mantendo todos os dias, 19 horas, a live especial da Palestina. Tem sido muito bom, tem dado quase 5.000 visualizações de um dia para outro. Eu tenho feito, primeiro eu posto as imagens, charges, fotos, depois eu posto vídeos que eu recebo do mundo inteiro, depois notícias, e claro, eu faço uma introdução dando um quadro geral aí, né? Hoje, 19 horas, daqui a pouco, nos encontramos novamente, quem está me acompanhando nas duas coisas. Bem, hoje nós vamos falar de uma filósofa igual às outras, não deixou praticamente nada por escrito, mas ela foi muito importante. Seu nome é Diotima de Mantineia. Diotima de Mantineia. A professora Ellen White, que é aquela que escreveu o livro sobre as filósofas, História das Mulheres Filósofas. Esse aqui é o volume 1, são 4. É uma espécie de Bíblia, né, de quem estuda esse assunto, esse tema. Neste livro dela, ela usa 33 páginas para falar de Diotima e 76 notas de rodapé. Então, um capítulo muito denso, muito fundamentado e, bom, também a data de nascimento dela não tem, é tudo estimativa. Então, estima-se que foi no ano 440 antes da Era Comum, na cidade de Mantineia. Então, o nome da cidade fica funcionando como se fosse o sobrenome do filósofo e da filósofa. Hoje, essa cidade fica na região da Acádia, na Grécia. É uma região onde houve a Guerra do Peloponeso, então, a região do Peloponeso, né? Uma cidade muito conhecida pela existência de grandes templos, e templos esses preservados até os dias atuais. A Grécia é um país que é um verdadeiro monumento, tudo ali é tombado, né? Antes que eu me esqueça, aqui em Campinas, agora à tarde, já 7 vezes caiu a energia e voltou, caiu, voltou. Então, se acontecer isso, eu estou aqui já com uma alternativa pelo iPad, que imediatamente eu entro com o iPad. Aí vai perder um pouco de luminosidade, mas não tem problema, a aula continua. O destaque na sua vida e sua obra é porque ela foi mencionada no livro O Banquete de Platão. O banquete, no caso, é muito mal traduzido, certo? É o simpósio. Ela ocupa um capítulo e praticamente só este capítulo é que nós, então, conhecemos um pouco do seu pensamento e um pouco da sua história e de sua vida. Uma outra fonte, eu vou mencionar essas outras poucas fontes, mas
tudo que eu pude fazer assim em termos de pesquisa. O que tem aqui de livros estão aqui, no Brasil poucos, né? E no estrangeiro, nos Estados Unidos, tem essa obra magistral, que parece que está sendo traduzida por uma equipe da Universidade Federal de Santa Catarina. A professora, esqueci já o nome dela, ela entrou em contato comigo, disse que acompanha as aulas, parabenizou esse trabalho, mandou mais material e disse que para breve vai ter, então, essa Bíblia, né? Bíblia é modo de dizer, a gente chama na academia de livro de referência, né? Aliás, aquele livro de petróleo que vocês estão vendo ali atrás é a Bíblia do petróleo, é o livro de referência. O cara que mais entende no mundo, o termo é esse, livro de referência. E nesse texto de Platão, ele deixa claro que Diotima foi a mentora, orientadora, professora de ninguém menos do que Sócrates, o primeiro pensador grego, que é como se fosse o marco zero. Antes de Sócrates, que chamamos de pré-socrático, e depois de Sócrates, né? Ele mesmo também não deixou nada escrito, só sabemos todo o seu pensamento através do próprio Platão. Claro, tem outros, né? Xenofonte. Então, não duvidem que ele tenha existido. Muita gente questiona, né? Mas ela não foi orientadora de Sócrates para todos os temas. Ela foi para um tema específico, que é o tema do amor, né? Não é qualquer coisa entre seres humanos, né? Bom, o significado do seu nome é Zeus honra. Diotima é Zeus honra. Então, Zeus era o principal deus do panteão grego, mitológico grego, né? Era o deus mais poderoso. E então, aqui quer dizer um sentido de que ela seria uma mulher que honra o principal deus do panteão grego e que também é uma mulher homenageada por esse deus. Então, é uma recíproca, né? Ela, Deus a honra e ela honra Zeus a honra e ela honra a Zeus. Obrigado, Fattori. Na Guerra do Peloponeso, as duas cidades principais em conflito eram Atenas e Esparta. Atenas era... Isso é um caso muito famoso, relatado pelo mais famoso historiador da época, Tucídides. Tucídides. Esparta era a cidade principal, hegemônica, e Atenas estava em ascensão. E aí, então, acontece uma guerra porque Esparta não aceita que a Atenas a desbanque, né, como principal cidade-estado na região da Grécia. Daí resultou o que alguns autores chamam de armadilha de Tucídides, porque Tucídides fez tirou uma conclusão disso, que sempre que alguma cidade, no caso hoje país, né, em ascensão, ofusca, amedronta, encosta na potência hegemônica do momento, ocorreria uma guerra. Então, isso é como se fosse um teorema. Bom, eu não vou me alongar muito, tem um livro do Thucydides Trap, né? Can China Unite in America
Destinated to War, né? Quer dizer, é possível que China e Estados Unidos estejam destinados à guerra, é a armadilha de Tucídides. Não vamos entrar nisso porque demoraria muito. Acho que eu tenho um vídeo só sobre esse livro. Não tem ainda tradução para o português. Bom, na guerra, então, eram essas duas cidades, e a cidade de Mantineia, que era uma cidade de cidade-estado, não tinha o país unificado ainda. Nesta guerra, neste conflito, que não foi tão longo, ficou com Esparta, né? A potência hegemônica que depois cairia. Né? Isso. Então, Atenas acabaria destronando o posto de Esparta. Platão sugere que Diotima fosse uma espécie de sacerdotisa, com dotes adivinatórios, ou seja, ela teria a capacidade de prever, profetizar coisas. E disse que ela previu a vitória de Esparta. Não é? É claro que surgem muitas dúvidas com relação às pessoas que são mencionadas neste livro, o Simpósio, traduzido como banquete. Então, ele dá nome a vários. O capítulo desse livro é o nome das pessoas, personagens que participaram deste simpósio. Então, alguns autores duvidam que todos estes personagens que transformaram em capítulos do livro existiram de fato, não é? Mas a quase totalidade dos personagens mencionados de fato existiram. Então, os historiadores concluem, então, que Diotima deva ter existido de fato. Né? Bom, o tema central do debate que Platão menciona nesse simpósio é o amor. Daí vem aquela discussão que muita gente fala, não entende bem o que está falando, é amor platônico. Né? O primeiro que fala nesse diálogo sobre Diotima é o próprio Sócrates. E ele vai afirmar, então, que na sua juventude ele foi discípulo e foi ensinado sobre a filosofia do amor por ninguém menos que Diotima de Mantineia. Diotima, nesse diálogo, afirma que o próprio Sócrates confundia a ideia, o conceito de amor, o significado de amor, com de quem é amado. Então, uma coisa é o conceito, o amor em si. A outra é o objeto amado, a pessoa amada. Né? Então, Sócrates fazia essa confusão, não é a mesma coisa. Para Diotima, o amor em si não seria nem bonito nem bom. Ele existe, ponto final, é um sentimento humano e temos que aceitá-lo e com ele conviver. Não há nada de excepcional nele. Para ela, o amor levaria as pessoas a buscarem a beleza na terra, uma beleza visual, plástica, com corpos bonitos. Nem sempre isso é possível.
No entanto, ela elabora uma, uma, uma conceituação que os autores chamaram de uma escada do amor, não é? Que é um sentimento que deve e pode ir se elevando, aumentando, surgindo novas belezas que antes não se viam. Aqui ela chama, então, de belezas espirituais. Assim, o amante e o amor crescem em sabedoria. Então, aí já a beleza do corpo já também não faz muita diferença. É muito interessante o amor entre dois seres que tem aquela fase da paixão tórrida, né, do sexo 24 horas, e vai passando o tempo, aparecem novas formas de amor, novos sentimentos. A questão da sexualidade já não é mais o ponto central, né? Então ela diz, são outras sabedorias. Aí ela diz, assim surge o conceito de beleza espiritual da alma, que para os gregos é imortal, né? Então, o amor, neste caso, seria imortal, porque ele passa a ser um amor de alma, um amor espiritual. Então, isso não tem nada a ver com o amor platônico, é que não há contato físico, é isso que o senso comum entende, né? Não, há e houve muito contato físico, só que isso não é mais o determinante. É bom lembrar que há todo um debate entre os filósofos gregos sobre a imortalidade da alma. Isso é um conceito central aí, inclusive na religião cristã e outras religiões, né? A alma não pode morrer com o ser, né? Com o corpo. Para Diotima, o que se extrai do diálogo platônico é que o mais certo seria direcionar o amor para pessoas, o amor das pessoas para a mente, para a sabedoria e para a filosofia. Então, estas são as escadas, esta é a evolução do sentimento. Não é? O ser amado belo inspiraria a mente das pessoas e as suas almas. Isso faz com que a relação se direcione para aspectos mais espirituais. Daí vem o conceito amor platônico, mas não amor platônico não significa ausência de contato, não é? Aquele cara ama aquela fulana, mas é um amor platônico. Ele nem se declara para ela. Isto não tem nada a ver com amor platônico. Porque o momento em que o amor deixa de ser físico, ele entra num patamar, mas está relacionado com sabedoria, com filosofia, não é? Então, muitas pessoas dão mais valor para a sabedoria, para o conhecimento. Eu costumo dizer que eu não me acho um homem sábio, me acho um homem que tenha um certo conhecimento, né? Então, mas tem mulheres e homens que se apaixonam por essa sabedoria, por este conhecimento, né? E, bem, assim, os amantes sairiam da beleza dos seus corpos, aí então é a fase do contato físico corporal, e passariam a um patamar de espiritualidade, quase que uma divindade. Então, o amor entra em outro patamar. E quem me assiste e já viveu ou vive uma relação assim, sabe do que eu estou dizendo.
não é? Então, este amor espiritual pode até, no limite, um dia acabar o amor físico, mas este amor dessa grandeza, esse amor espiritual, não acaba. Ao contrário, ele se desenvolve, vai para outros patamares. Eu acho que eu pus aqui no meu roteiro esses patamares, e é muito bonito isso, né? Aqui o trecho que eu copiei do livro: e dirigindo seu olhar, a partir de agora, para a beleza como um todo, ele deve se voltar para o grande oceano da beleza, e, ao contemplá-la, deve dar origem a muitos discursos e pensamentos belos e magníficos na abundância da filosofia. Este é um trecho do capítulo Diotima para Sócrates. É um diálogo onde ela fala com ele no livro O Simpósio de Platão. O termo, aspas, escada do amor, fecha aspas, vem do latim scala amoris, que é uma concepção platônica socrática de elevação do amor em graus ascendentes, que no grego é epanabasmos, degraus. Nesse diálogo de Platão, do seu livro Simpósio, não é só Diotima e Sócrates que se pronunciam sobre o amor. Outros 6 personagens do mesmo capítulo o fazem. Fedro, Pansânias, Erisímaco, Aristóteles, Agatão e Alcibíades. Não é Alcibíades. Estes vão ganhar capítulos também em outros momentos. Vejamos agora o trecho mais completo, onde Sócrates descreve essa relação do amor que ele obteve da sua mestra Diotima, e o trecho em que Platão, né, o que se coloca aqui é que este simpósio aconteceu e Platão anotou tudo, ou se ele, sabendo a opinião destes personagens, eles fez um relatório que virou um capítulo de um livro, não é? É muito interessante. Não existia um bloquinho de anotações. Esse Fedro, se eu não estiver enganado, o Sócrates faz um discurso a ele no seu leito de morte, antes de tomar cicuta, que é a forma que ele escolhe para morrer. Ele foi condenado à morte. Platão não estava presente nesse momento. Como é que ele soube, né? Soube de terceiros, alguém relatou para ele, aí ele criou lá um texto, né? Então, enfim, é tudo muito difícil. Nós, hoje, que sou escritor, não sou romancista, né? Eu escrevo com base em fatos, dados, citações. Hoje não é mais só livro, a gente usa portais, né? Eu, então, tenho uma vasta gama de fontes que eu me baseio. E claro que aí eu falo com minhas palavras isso que eu estudei, ainda que eu coloque uma nota de referência, de rodapé, dizendo o local exato daquela fonte. Meus livros são eivados de citações. Eu sempre pus na cabeça que quanto maior o número de citações, né, mais confiável é o livro, porque mostra que o autor fez uma pesquisa. Né? O meu recorde acho que é 400 em um livro. Né? Bom,
abre aspas, então este é o trecho. Mas considere, diz Diotima, que só acontecerá a ele quando enxergar o belo através daquilo que o torna visível, para gerar não ilusões, mas exemplos verdadeiros de virtude, já que seu contato não é com a ilusão, mas com a verdade. Então, quando ele tiver gerado uma verdadeira virtude e erguido-a, ele está destinado a ganhar a amizade do céu. Ele, acima de todos os homens, é imortal. Tal, Fedro e vós outros, é o que Diotima me disse. E estou convencido disso. Aí já é Sócrates falando, né? Em cuja persuasão eu persigo meus vizinhos para persuadir-lhes, por sua vez, de que a tal aquisição, o melhor ajudante que nossa natureza humana pode esperar encontrar é o amor. Por isso digo-lhes, agora, que todo homem deve honrar o amor, como eu mesmo honro todos os assuntos de amor com uma devoção especial e exorto todos os outros homens a fazer o mesmo. Agora e sempre glorifico o poder e o valor do amor tanto quanto posso. Então, é a conclusão de Sócrates, mas ele começa citando Diotima, né? O interessante é que o mesmo filósofo que disse, abre aspas, só sei que nada sei, fecha aspas, nesta afirmação ele fala, abre aspas, a única coisa que sei é a arte do amor, fecha aspas. A arte do amor no grego é ta erotica. Vocês sabem a frase famosa de Sócrates, né? E eu costumo dizer, eu sou socrático. Só sei que nada sei. Eu, quando conheço uma pessoa nova, eu faço muitas perguntas. Eu quero saber do ofício dele, da profissão, né? E eu sinto que as pessoas falam com o maior prazer de si. Eu não gosto de falar de mim, né? Eu gosto de saber do. Então, eu estou aprendendo coisas, ofícios, afazeres, tarefas, comportamentos, né? E, então, eu só sei que nada sei. Por isso, tenho sempre que procurar. E a pessoa que falou isso, só sei que nada sei, nesta passagem que eu acabei de ler, sabe uma coisa, né? É como você diz assim, toda regra tem sua exceção. Aí eu digo, só uma regra não tem exceção, a de que toda regra tem exceção. Sócrates não sabia nada, mas como tem uma exceção, uma coisa ele sabia, a coisa relacionada com o amor, a arte do amor. Bonito, né? Eu, quando estudo assim, eu me transporto lá para a antiguidade. Um autor chamado. Só um minuto. Um autor chamado Christian Urstade. Urstade. Eu ia falar se deve ser
dinamarquês, é da Universidade de Oslo, mas é Noruega, é a mesma língua, né? Urstad é URSTAD. Ele tem um podcast chamado Filosofia no Podcast e no Canal. Ele menciona 4 níveis desta escada. Então, é ele. Não, 4 não. São 6 níveis da escada. Então, isso não está escrito nesse capítulo Diálogos de Platão, que é o simpósio, não está detalhado, mas ele, como um filósofo, se dá o direito de interpretar com suas palavras e ele compartilha esse conhecimento conosco. É como se ele, então, traduzisse um pensamento para facilitar a compreensão de nós, leigos mortais, né? Então, o primeiro degrau apaixona-se por um corpo para gerar belos pensamentos. Então, mesmo a paixão do corpo guarda relação com pensamentos. Segundo degrau, apaixon... apaixonar-se por todos os corpos belos. É um segundo ponto. Então, você se apaixona por mais de um corpo belo. Né? O terceiro degrau é você começa a ver a beleza da alma destes corpos. E, neste caso, o corpo pode não ser belo, pode ser feio, mas se a alma for bela, a relação permanece. O quarto degrau é já um tipo diferente de amor. Amar as belas instituições, leis e atividades públicas. Então já é um amor que extrapola o contato com os corpos e com o conhecimento e com a alma e com a sabedoria. O quinto degrau, amar a beleza das ciências e do conhecimento geral. Eu acho que eu estou nesse patamar. Por quê? Porque eu gosto muito de ciência e gosto muito do conhecimento geral. Eu fiz uma resenha do livro do professor Peter Brook, Os Polímatas. Né? Eu tenho muita. Eu preencho a maioria das condições de que alguém que possa ser classificado como polímata. Talvez por isso eu nunca tenha feito doutorado, eu não quero ser um hiper, mega especialista em um único ponto. Né? Então, por isso o conhecimento geral me fascina. Né? A maior parte do meu tempo, que é bem dividido, bem disciplinado, leitura, estudo, e tem tempo de TV, eu assisto documentários. Agora, nesse momento, estou assistindo um documentário maravilhoso na live das 19, talvez eu faça a indicação, é um documentário recente sobre a questão palestina e faz uma comparação com o apartheid na África do Sul. É impressionante. Bom, e o sexto e último degrau, amar ao belo em si, que seria, então, uma retomada da beleza. Né? Então, o último último degrau, é amar o belo em si, que o autor aqui em grego diz que autotokalon, autotokalon, com K. Né? Estas são as ideias divinas do bem e do belo, segundo nosso autor
norueguês. Alguns autores mais contemporâneos dizem que, ao subir a escada do amor, não desaparecem os amores menores dos degraus anteriores. Então, você vai levando todos eles cumulativamente. É como se eles fossem, então, cumulativos, né? Platão diz que Diotima veio para Atenas para ajudar a combater a peste. Houve uma peste nesse período na Grécia, Atenas, e foi durante a Guerra do Peloponeso. A Guerra do Peloponeso, acho que não durou tanto tempo, coisa acho que de 2 anos. Apenas as sacerdotisas eram autorizadas a falar em público nesse período. Aqui eu localizei uma citação longa do livro da Natasha Henneman e Fabiana Lessa. Esse aqui. É o único livro no Brasil sobre filósofas, mas sobre as filósofas antiguidade é só esse trechinho aqui inicial. O resto ela pula para a Idade Média e Moderna. Então, mas nesses trechos iniciais a Diotima figura. Abre aspas na página 37. Eros, um intermediário entre um deus imortal e um homem que é mortal, por causa de seus pais. Depois eu comento. Eros, então, seria um intermediário na busca pela imortalidade. A maneira pela qual a alma poderia vir a se tornar imortal, segundo Diotima, na interpretação destas autoras, seria por meio da geração de filhos, netos e bisnetos, que perpetuariam a vida de uma pessoa por gerações. E aqui a gravidez e o parto ganham um papel fundamental. Então, é uma interpretação de duas autoras, filósofas, sobre um aspecto do pensamento de Diotima. Finalmente, indo para as conclusões, depois eu vou mostrar para vocês algumas imagens que eu localizei, todas elas, evidentemente, são imagens, idealizações mentais de quem as pintou, não há uma. Quando é uma escultura, ainda você imagina que quem fez a escultura estava olhando para a pessoa, né? Mas essas pinturas são muito recentes. Espera só um minutinho, pessoal. É que aqui caiu um toró e para entrar em casa tem um portão eletrônico e a esposa queria saber se está com energia para abrir. Bom, aqui teve uma contribuição do amigo Fernando Frenkel, que eu agradeço muito. Eu vou finalizar com base na professora Ellen White, aquela que escreveu o livro de referência, Danilo indagando
O modelo nuclear burguês de família, uma estrutura hereditária se formou a partir de outras interpretações. E outras interpretações, não teve nenhuma influência no modelo nuclear burguês. Esse tipo de amor que se ela descreve aqui não tem nada a ver com o dia a dia do amor das pessoas, né? É um amor aqui que vai se elevando, que vão aparecendo outros elementos na relação do amor, conhecimento, sabedoria, instituições públicas. Não tem nada a ver. Bom, meu modesto ponto de vista. A professora Mary Ellen White, autora, então, desse livro de referência sobre as mulheres filósofas, relaciona um conjunto de autores que atestam Diotima. Isto é importante na historicidade para nós não ficarmos só com o livro de Platão. Esse tipo de método é muito importante. Veja, por exemplo, o caso de Jesus foi ou não um personagem histórico. Tem 3 tipos de posicionamento. Um é que ele nem existiu. Outro é que ele existiu apenas como um ser histórico que teve algum papel naquela época. E o terceiro é que ele existiu, ninguém tem dúvida disso, fez milagre, não morreu, ascendeu aos céus e ressuscitou e é filho da divindade, né? Então, são 3 posicionamentos. Eu, durante um tempo dos últimos 50 anos, que eu me considero uma pessoa que começou a estudar muito, né? Eu diria que metade desse tempo da vida eu fiquei no bloco 1, que não existiu, etc. Hoje eu me situo no bloco daqueles que crer não é o verbo certo, né? Aqueles que reconhecem várias fontes que atestam a existência. Eu tenho 16 fontes e tenho a certeza nenhuma dessas 16 é o Joséfo, o filósofo, não, filósofo, um historiador judeu da época, né? O único trecho que fala de Jesus ali foi interpolado, né? Não é de autoria dele. Eu tenho no meu livro dele anotado essa passagem, é visível, né? Que você vê, muda completamente o estilo, né? Então ela cita 5 autores e eu vou compartilhar com vocês, se um dia vocês forem se aprofundar. Eu espero ter saúde e tempo de vida para também transformar este curso em um livro, e aqui já está a fundamentação, né? Aristides de Atenas, esse virou até santo na igreja, viveu no século II da era atual. Ele tem uma obra chamada Orações. Nesta obra ele cita Diotima. Segundo, Máximo de Tiro, também do século II da era atual, viveu entre 125 e 185. O nome dele latino é Cassius Maximus Tyrius. Ele é um neoplatonista e é mencionado na parte da sua obra chamada D3X. São vários volumes, né? Terceiro, Clemente de Alexandria. Esse personagem eu já estudei, ele faz parte da patrística. Se eu tivesse recurso, compraria a obra completa da patrística, são 55 volumes, né? Não tenho recurso para isso. É um luxo muito grande, seria um luxo muito grande tê-lo em minha biblioteca. Mas a única editora que publicou no Brasil isso é a editora Paulus, Edições Paulinas, né? Que tem aqui na minha cidade. Eu sou frequentador das 3 livrarias religiosas aqui na cidade, apesar de ser ateu. Quando eu fui comprar outro dia uma Bíblia, que eu queria uma Bíblia
com muitas notas de rodapé, que explicasse as coisas, né? O cara não entendeu bem, mas o senhor não quer uma Bíblia para rezar? Eu falei, não, não, senhor, eu quero uma Bíblia para estudar. Bom, o Clemente, então, é um dos hierarcas, doutores da igreja, né? Ele viveu entre 150 e 213. Ele também era chamado de Tito Flávio Clemente. Ele menciona Diotima no seu trecho Exortação aos Gregos. O quarto, a quarta fonte, na verdade, é Temístio, que viveu entre 317 e 388. Ele também é um neoplatônico e menciona Diotima como professora de Sócrates. E o último, o quinto, a quinta fonte, Proclolício. Proclolício. Viveu entre 412 e 485, também chamado Proclodiádoco. Ele também é neoplatônico, refere-se a Diotima 3 vezes em sua obra Memorando, exatamente na página 106. Esse aí eu localizei. Então, agora você veja, são autores que, com a exceção de Aristides, que não tem a data, mas Máximo de Tiro até o Próclo é entre 120 e 412 da nossa era. Ela viveu 440 antes da era atual. Portanto, nós estamos aqui falando de autores que estão muito distantes do fato. Portanto, é provável que tenham uma historicidade em um degrau menor, talvez menos confiável. Por exemplo, os 4 evangelhos, né? Eu também tenho aqui anotado a ordem, né? Que eles estão publicados não é a ordem de mais antiguidade, né? Marcos, Mateus, Lucas e João. Então, o primeiro evangelho, desses 4 evangelhos, 3 são chamados sinóticos, né? E tem estudos maravilhosos sobre isso, há uma concordância de texto de 40% a 45%. Mas tem uma fonte primeiro, que escreveu o primeiro. Os outros pegaram trechos deste primeiro, né? Marcos. Então, o mais antigo foi escrito 30 depois dos fatos. Mais ou menos próximo. Mas o último deles, que é o João, que é o menos histórico, é o mais teológico, elevada cristologia, como se diz, né? Ele é 100 depois de... Ele é do início do século II. Portanto, ele é o evangelho menos histórico, né? Então, se estamos falando de 100 depois dos fatos, né, que dirá 700, né? Então, a professora Ellen White dá esses autores, mas, com certeza, não é no intuito de que isto chancela que ela tenha mesmo existido. Eu me baseio na sua existência pelo simples fato que a quase totalidade dos personagens citados por Platão em seu livro O Banquete, que o certo seria o Simpósio, todos praticamente têm comprovação de sua existência, porque Diotima não teria existido, né? Então está aqui um pequeno resumo da Mestra de Sócrates. Vamos ver algumas imagens
de autores que sonharam como seria Diotima de Mantineia. Essa escultura, eu não sei se é da época, provavelmente não, né? Pronto. Amigos, amigas, obrigado pela convivência. Eu sei que esse tema não dá uma audiência muito grande, mas eu cumpro a minha missão de tirar essas mulheres da invisibilidade histórica e dar-lhe alguma visibilidade, né? Modesta. Encontro vocês daqui a pouco às 19 horas aí falando de um assunto completamente diferente, só tragédias, mortes, genocídios. Um beijo e até mais. Tchau.